Aê, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Já sei que vocês estão experts aí em elementos, em fatores climáticos, já conhecem um pouquinho dessa interação, já fizeram algumas atividades, né, pessoal? Então agora nós trabalharemos o quê? Trabalharemos, pessoal, os diferentes tipos climáticos observados no nosso planeta, certo? Vamos saber diferenciar um pouquinho eles, né? Porque tem alguns, eu sei que por nome vocês já conhecem alguns, mas é interessante nós sabermos diferenciar cada um de acordo com as suas características. E essas características, pessoal, vocês vão perceber que eu vou citar muita coisa aí que vocês já aprenderam nas últimas aulas, certo? Hoje nós vamos começar com os climas frios e mesotérmicos. Meso o quê, professor? Calma que nós já vamos falar, aguenta um pouquinho aí, tá? Nós vamos começar com os climas frios, galera. Olha que tabela esperta, pessoal, que eu fiz para vocês, hein? Essa tabelinha, para quem gosta de fazer anotação no caderno, meu, pausa o vídeo aí, ó, e faz essa anotação, tá, pessoal? Vocês vão perceber aí que dessa maneira como tá aí, vocês não tem na apostila, tá? Eu fiz essa tabela aí para ficar um pouco mais fácil para vocês estudarem, identificar um tipo de clima e outro. Basicamente, 3 tipos climáticos, certo? Aliás, desculpa, 3 grupos de climas, 3 grupos de tipos climáticos, certo? 1, climas frios, 2, climas mesotérmicos, desculpa, já ia errando, ó, climas mesotérmicos, e 3, os climas quentes. Nesse primeiro momento, pessoal, nós vamos falar desse grupo aqui, ó, que é o grupo 1. O grupo 1, pessoal, é o grupo dos climas frios, pessoal. Olha onde que eles se localizam no mapa aí, ó. Estão vendo? Nas chamadas altas latitudes. Nossa, professor, eu não lembro o que é isso. Altas latitudes, pessoal, são aqueles locais bem distantes do Equador, certo, pessoal? São aqueles locais mais próximos ou ainda localizados nos polos, ou na proximidade aí dos polos, certo? Então são altas latitudes. Lembrando que as latitudes, pessoal, vão de 0 a 90, né? Norte e sul. Tem que ser acima de 60, cara. Acima de 60 são altas latitudes, é onde nós podemos encontrar aí o clima polar que nós vamos falar agora, certo? Só que detalhe, pessoal, esses climas frios aí, ó, quando nós trabalhamos a questão das massas de ar, lembra das massas de ar? Os climas frios são dominados aí, pessoal, pelas chamadas massas polares, né, pessoal? Que são aquelas massas que se formam na região dos polos, obviamente, certo? Os 2 únicos tipos aí que nós vamos estudar nesse grupo, pessoal, dos chamados climas frios, como eu falei, o clima polar e o clima de montanha. Só que a gente vai ver que o clima de montanha ele tem umas peculiaridades aí, certo? Olha lá que bonitão, pessoal. Clima polar e clima de montanha. Perfeito? Vamos começar então aí, pessoal. Ó, vamos começar com o clima de montanha. Pronto. Clima de montanha. Quando nós falamos em clima de montanha, pessoal, é um clima azonal. O que seria um clima azonal? Ele não depende muito de uma determinada localização do globo. Ele pode ocorrer em várias localidades do globo, tá? Pode acontecer, por exemplo, na região mais intertropical, pode acontecer na zona temperada. Vai depender do quê? Vai depender, pessoal, do chamado fator da altitude, pessoal. Então, o fator predominante é a altitude. E nós já estudamos em outras aulas. Quanto mais alto, mais frio, certo? Ok? Consequentemente, pessoal, conforme você vai subindo na paisagem, digamos assim, você vai subindo aí no relevo, você tem aí uma diversidade de paisagens. Tem até um esqueminha legal que coloquei para vocês aí, ó, da distribuição da vegetação e do uso dos solos nas regiões montanhosas. Olha lá, ó, da zona intertropical, cara, do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, que teoricamente, pessoal, são as áreas mais quentes do planeta. E olha como aí o fator da altitude pode diferenciar o tipo de vegetação que você vai encontrar e, consequentemente, também o uso da terra, o uso do solo pelas populações que lá vivem, ó. Dá uma olhadinha aí, eu não vou colocar um por um, que não é o foco da aula, tá? Mas depois vocês vão dar um pause aí e ver um por um disso daí, certo? Temos que lembrar, pessoal, que o relevo ele influencia demais, até mesmo na formação das chuvas, né? Lembra quando nós trabalhamos as chamadas chuvas orográficas? Pois é, pessoal, nós temos uma interação muito forte entre o que nós chamamos de vertentes, ou seja, a inclinada, né, do relevo, e a questão da insolação ou dos ventos. O melhor exemplo está aí na imagem abaixo que vocês estão vendo, né? Quando nós falamos em chuva orográfica, pessoal, é muito comum
nós termos ela ali próxima ao litoral, né? Por quê? Você tem uma umidade chegando do oceano, como vocês podem ver nessa fotografia, nessa imagem, certo? Essa vertente que nós chamamos de barlavento, ou seja, aquela que realmente está de frente com o vento, recebe toda essa umidade. Você tem o que, pessoal? Esse bloqueio orográfico, então essa massa de ar úmida, ela vai buscar desviar, certo? Desse obstáculo orográfico. Aí você vai ter ascensão, né? Porque o ar vai estar quente, vai carregar a umidade, vai ter a formação de chuva orográfica, como nós já estudamos em outras aulas. Mas o que acontece com a circulação desse ar? A partir do momento, pessoal, que você tem a precipitação, a partir do momento que você tem a chuva, o que passa desse ar ali para sotavento, que seria a outra vertente, aquela que está de costas para o vento, você não vai ter tanta umidade assim, tá? É muito comum, por exemplo, nós vermos isso na região de Ubatuba, pessoal, também chamada aí de Uba-chuva, e não é à toa, né? De um lado ali, né, a barlavento, onde seria o litoral, é onde você tem a maior umidade e maior quantidade de chuva, né? Para nossa tristeza quando vamos lá e pegamos um monte, né? Em compensação, se você subir a serra, pessoal, do outro lado, que seria a sotavento, você já não vai ter tanta chuva assim, ok? Então, olha aí como as vertentes também podem influenciar muito na formação das chuvas, consequentemente no clima do local, né, pessoal? De um lado úmido, de outro mais seco, tá? Uma coisa também que pode ser observada, pessoal, nos chamados climas de montanha, é a questão dos ventos de montanha. Você sabe o que é isso? Quando nós falamos, pessoal, em vento de montanha, nós estamos falando em ventos que partem de direções opostas devido à questão da diferença altimétrica, ou seja, a diferença de altura, tá? E também a diferença de insolação, certo? E, professor, tem a ver com pressão? Tem, pessoal, tem tudo a ver com a questão da pressão. Por quê? Dá uma olhadinha nesse desenho aí, cara. Veja o quadrinho do dia. Vocês estão vendo que nós temos aí o chamado ventos de vale, né? Ou ventos anabáticos, é aquele vento que sobe o vale. Por que acontece isso? Sabe por quê? Porque durante o dia, pessoal, as áreas mais elevadas costumam ter menos solo. A rocha fica mais exposta. Então, o que vai acontecer? Ela vai esquentar primeiro, tá? A partir do momento que a região um pouquinho mais alta, ela está um pouquinho mais quente do que a região mais baixa, você tem o quê? Um centro de alta pressão na parte de baixo e um centro de baixa pressão na parte de cima, certo? Por quê? Porque a parte de cima esquentou um pouco mais rápido, o ar, então, expandiu, ele fica mais leve, né, pessoal? Ele fica com a pressão mais baixa. Consequentemente, a parte mais baixa do relevo vai ficar com uma alta pressão, porque ele está um pouquinho mais frio, certo? Como nós sabemos, pessoal, que os ventos sempre partem de A para B, nós temos esse sentido aí que vocês estão vendo, certo? À noite, já vai ocorrer o contrário, pessoal. Nós temos os chamados ventos de montanha ou ventos catabáticos. O que seria isso daí, pessoal? Você inverte o processo, certo? A parte de cima, pessoal, a área mais elevada, ela vai esfriar primeiro, certo? Ela vai esfriar mais rápido. Então você tem ali formando uma área de alta pressão, enquanto que na parte mais baixa nós teremos a baixa pressão. Como o ar sempre vai de A para B, então o vento vai descer a montanha, por isso que recebe o nome aí de ventos de montanha, certo? Só lembrando vocês, pessoal, o clima de montanha então é azonal, hein? Pode ocorrer em diferentes regiões aí do nosso planeta, inclusive na zona intertropical, entre um trópico e outro, como eu fiz questão de frisar para vocês, falou? Próximo aí, galera, esse sim, ó, clima polar, galera. O próprio nome já diz, né, moçadas? É aquele tipo de clima que nós podemos encontrar nas chamadas altas latitudes, né? Distante, quanto mais distante possível aí da região equatorial, ou seja, entre os paralelos aí de 70 até de 75, né, a 90 graus, tanto a norte quanto ao sul. O próprio nome já diz, né, meu? Clima polar é o clima dos polos, certo? Influenciadíssimo, pessoal, aí pelas massas polares continentais, né? Aquelas que se formam tanto na região do Ártico quanto ali na região da Antártida, né? Então, as massas continentais antártidas. O que nós teremos aí, pessoal? Invernos muito longos, muito rigorosos e verões muito curtos, muito amenos. O que significa isso? Um verãozinho michuruca, cara. É o caso que vocês têm aí, pessoal, da cidade de Upemavik, na Groenlândia, né? Na Groenlândia. Eu busquei tentar, pessoal, colocar ali uma localização aproximada para vocês terem uma ideia no mapa, tá? Porque é importante na geografia nós geograficizarmos. O que é isso? Espacializar, meu. Para saber onde fica, onde está ocorrendo, tá? Para poder ter essa dimensão do todo.
Dá uma olhada a distância que esse local tem do Equador, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó, certo? Como que será, pessoal, o climograma desse local? Nossa, professor, climograma de novo. Sim, pessoal, o climograma é importantíssimo, cara. Vocês não vão ter só nessa matéria sobre clima, sobre tempo, não, tá? Ano que vem a gente vai estudar muitos países, por exemplo, e é muito comum estudar aí o climograma. É um recurso, é um instrumento muito utilizado, certo? Pois bem, pessoal, ó, Upernavik, na Groenlândia, 72 graus norte, pessoal, tá? Então não é exatamente no polo, mas está bem perto, né? Olha o que nós temos, pessoal. Precipitações inferiores a 500 milímetros anuais, ou seja, você não tem quase precipitação, né, pessoal? Seja ela sólida, líquida, não tem, é pouquíssimo, né? É como se fosse um deserto, né? E as temperaturas geralmente são inferiores a 10 graus. Então observem, pessoal, que ó, você quase não tem chuva. Como você consegue observar isso? Pelas barrinhas, né? Pelas coluninhas, ó, quase não tem, coluninhas amarelinhas. Precipitação quase que nenhuma nos meses, né? E olha como que a temperatura média, pessoal, apesar de dar uma variada, você sempre observa temperaturas abaixo de 10 graus positivos. Ó, o verão, ó, você tem, ainda que nesse climograma aparece aí, ó, uma temperatura até de 15 graus. Ou seja, moçada, no dia mais quente do ano, os caras faz apenas 15 graus Celsius. Mas em compensação, no verão, desculpa, no inverno, você tem uma temperatura que baixa a menos 10. Então você tem uma variação aí de mais 10 graus até menos 10 graus, que nós chamamos aí de amplitude térmica. Certo? Beleza? Conseguiram observar isso daí, pessoal? Olha lá então, hein? Ó, a temperatura ela varia, mas varia, moçada. Do frio para muito frio, né? Então as temperaturas sempre então são muito baixas. Perfeito? Ok? Próxima aula, galera, nós falaremos aí dos climas mesotérmicos. Ah, peguei vocês, clima mesotérmico, nós vamos falar nessa aula mesmo e segue o jogo, galera. Olha aí, ó. Climas mesotérmicos, pessoal, grupo 2, tá? Quando nós falamos em climas mesotérmicos, ó, eu quero que vocês destaquem isso aqui, ó. Por que chama-se mesotérmico? Meso significa meio, pessoal, tá? Vem da palavra meio. Então, mesotérmico significa que são aqueles climas que não são tão gelados, mas também não são tão quentes, tá? Eles estão localizados no meio. E vocês podem observar por essa tabela que é realmente isso que acontece, né? De um lado você tem clima frio, do outro você tem clima quente. No meio, os climas mesotérmicos, certo? E no globo, onde que isso aparece? Aqui, galera, ó, nas latitudes chamadas de médias. Entre os trópicos, tanto de Câncer como de Capricórnio, né? De Câncer ao norte, de Capricórnio ao sul, até os círculos polares, certo, pessoal? Só que, curiosamente, moçada, esses climas mesotérmicos, eles podem variar muito, sabe? E sabe por quê? Porque eles são influenciados por dois tipos de massas de ar. Tanto as massas de ar polar quanto as massas de ar tropical. Então, eles podem ser influenciados por massa quente e massa fria. Nossa, professor, se tem massa quente e massa fria, pode ter chuva. Perfeito, galera. Já vamos falar sobre isso daí também, ok? Quais são esses tipos climáticos, então, aí, pessoal? O subpolar, também chamado de temperado frio. O temperado. O subtropical. E o Mediterrâneo, certo? E nós vamos começar pelo clima temperado frio, pessoal, subpolar. Já que agora de pouco a gente falou do polar, vamos falar do subpolar ali que está quase lá, né? Nós vamos observar, pessoal, que o clima temperado frio ou subpolar, eu vou dar até uma localização aí que o autor coloca pra gente, Vermilion, ali na província de Alberta, no Canadá. Nós vamos perceber o quê? Que esse clima temperado frio, ele vai ocorrer em regiões com uma relativa proximidade, tá, dos círculos polares, pode ser tanto Ártico quanto Antártico. Nós teremos invernos longos, rigorosos, até por causa da distância do Equador, né, pessoal? Menos energia solar, né? Os verões são curtos, pelo mesmo motivo, são amenos, ou seja, um verãozinho bem michuruca, e nós teremos baixas precipitações, ou seja, pouca chuva, o que pode ser observado por esse climograma que vocês estão vendo aí, ó. Dá uma olhadinha aí, pessoal, ó. Estão vendo? Temperaturas aí, ó, que podem variar de 15 graus positivo até 20 graus negativo, né, pessoal? Então faz um frio desgracento, né? Só que nós temos que lembrar uma coisa, tá, pessoal? Vermilion, ali no estado, na província de Alberta, no Canadá, vocês vão perceber que tá bem no meio do país chamado Canadá, pessoal. Sofre o efeito da continentalidade, tá? Se sofre o efeito da continentalidade, significa que tem pouco vapor de água na atmosfera ao longo do ano. É por isso que a temperatura está variando tanto. Por isso que no verão você vê ali que chega quase a 15 positivo e no inverno chega a 25 negativo. Você tem uma amplitude térmica aí de quase 30 graus, certo? Então o que influencia também aí é o fator da
continentalidade. Perfeito? Mais um, galera, clima temperado. Por falar em maritimidade e continentalidade, o temperado, pessoal, ele pode se caracterizar dessas duas maneiras, tá? Então nós teremos aí, ó, o temperado oceânico, né, ou temperado marítimo também chamado, e o temperado continental. Percebam que o autor dá duas localizações pra gente no continente europeu, tá, pessoal? Para ficar um pouco mais fácil a gente entender, certo? Olha lá, ó, o oceânico ele coloca como sendo a cidade de Brest, né, ali na França. E o temperado continental, a cidade de Moscou, capital da Rússia, cravado ali no meio da Eurásia, né? Entre a Europa e a Ásia, ali, como vocês podem observar, certo? Essas diferenças, pessoal, vão ser observadas também nos climogramas. Olha aí, ó, como o climograma das duas cidades, mesmo as duas sendo praticamente a mesma distância do Equador, mesma latitude praticamente, ó, uma a 48 graus norte, a outra a 55 graus norte, nós vamos perceber que o climograma ele muda bastante, cara. Dá uma olhadinha, ó. O oceânico. No oceânico, pessoal, os invernos e os verões são menos rigorosos. Por quê? Porque tem mais vapor de água na atmosfera, o ar demora para esquentar e demora para esfriar. Lembra que nós já falamos muito disso. Ajuda a manter um conforto térmico, pessoal. Você tem uma amplitude menor. O que significa isso? O ar não esquenta tanto e não esfria tanto. Ele se mantém, certo? Graças ao quê? Bingo! Forte influência do fator da maritimidade, certo? Vamos ter chuvas aí, pessoal, entre 750 e 1.000 milímetros anuais, médias de temperatura acima de 5 graus positivo no mês mais frio. Ou seja, pessoal, no temperado oceânico, você vai ter um dia ou outro com temperatura negativa, tá? A média dos dias mais frios, no mês mais frio, sempre fica positivo. Agora, no temperado continental, pessoal, o negócio já muda, né? Os invernos são mais rigorosos, é onde você vê, por exemplo, aqueles filmes tipo de Segunda Guerra, aqueles filmes sobre campos de concentração, né? Com aquela neve, aquele frio gigante, monstro, né, pessoal? Como é o caso, por exemplo, da região da Polônia, né? Você vai ter invernos rigorosos, só que os verões, pessoal, costumam ser um pouquinho mais quentes também. Por quê? Porque você tem uma maior amplitude térmica. O que é isso? O ar esquenta durante o verão, mas ele esfria muito durante o inverno. Por quê? Efeito da continentalidade. Você quase não tem vapor de água na atmosfera, pessoal. Quando eu falo quase não tem, pessoal, não é que significa que não tem, não é deserto, mas você tem menos, tá? Então o ar vai esquentar mais rápido, então o verão acaba sendo mais quente, mas em compensação o inverno vai acabar sendo mais frio também, porque o ar esfria muito rápido, certo? Só que percebam nas médias de temperatura, pessoal, que elas ficam abaixo de zero, cara, no mês mais frio. Olha lá, ó, varia de 12, 15 graus positivo no verão até menos 10 no inverno. Então vocês vão perceber que há uma diferença, pessoal, entre os climogramas aí dessas duas cidades, tá? Uma temperado oceânico, efeito da maritimidade, e o outro temperado continental, efeito da continentalidade. Dá um pause depois nessa imagem, analisa os dois e faz as anotações, ok? Mais um aí, galera, olha lá, clima subtropical. Opa, esse a gente pode encontrar no sul do Brasil, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas, ó. Um exemplo para vocês no mapa, pessoal. A cidade de Charleston, lá na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, tá na costa do Atlântico. Qual seria a característica ou a caracterização, pessoal, do clima subtropical? Temperaturas amenas, ou seja, você não vai ter um friozão, né, uma friaca no inverno, né, mas você vai ter frio também, né, pode acontecer, né? Você tem chuvas abundantes durante todo o ano. O que significa isso, cara? Chuva bem distribuída durante todo o ano. A maior precipitação acontece no verão, só que ainda assim ela não se destaca tanto em relação ao restante do ano. E a amplitude térmica acaba sendo baixa, pessoal. Dá uma olhadinha aí, ó, nesse climograma, estão vendo? Vocês vão perceber, ó, que as chuvas elas estão bem distribuídas por todos os meses. Sendo que nos meses do verão ela é um pouquinho maior, que no caso dos Estados Unidos, o verão aí seria meses de julho, agosto, até chegar em setembro, né? Final de junho, julho, agosto, setembro. Então você tem um pouquinho mais de chuva aí, certo? Mas você percebe que a chuva está distribuída ao longo de todo o ano. Se a chuva está distribuída ao longo de todo o ano, pessoal, o ar vai estar mais úmido. Se o ar está com mais vapor, a temperatura varia menos. É por isso que você tem uma baixa amplitude térmica. Significa que não esquenta tanto e não esfria tanto. Olha como tem importância o vapor de água na atmosfera, pessoal. Quantas vezes eu falei dele só nessa aula, certo? E só para a gente finalizar, galera, o clima mediterrâneo, galera. O
clima mediterrâneo é um clima muito curioso, pessoal, um tipo climático que ele ocorre nessas regiões que vocês estão vendo nesse mapa, tá? Próximo ali das latitudes de 40 graus, tanto a norte quanto a sul. E ele tem algumas peculiaridades que vocês vão ver também mais ao longo do ano, e até mesmo no ano que vem, pessoal, quando trabalharmos alguns países em específico. Mas ele tem uma forte influência dos anticiclones de 30 graus e das correntes marítimas. Lembra dos anticiclones de 30 graus? Não lembra, né? Então deixa eu falar, ó. O ar sobe no Equador, certo? Forma aquele monte de nuvens, né? Que é a zona de convergência intertropical, chove pra caramba, depois o ar ele desce seco. Os anticiclones de 30 é onde o ar desce seco, pessoal. É onde ele desce com força, tá? São os anticiclones, perfeito? Onde o ar desce com alta pressão, ok? Nas altas pressões, ok? Então o clima mediterrâneo ele é muito influenciado por esses anticiclones de 30, associados aí às chamadas correntes marítimas, tá? O que tem que ficar para vocês hoje, pessoal, do clima mediterrâneo, para ficar fácil de lembrar? É o caso da cidade ali de Monterey, lá na Califórnia, Estados Unidos, né? Nós temos aí, pessoal, médias térmicas superiores a 18 graus, então não é tão frio quanto os outros que nós vimos, né? As chuvas estão distribuídas aí de 2 a 4 meses no ano. Só que olha a principal característica do Mediterrâneo, pessoal. O inverno não é tão frio e ele é chuvoso. Chove no inverno. Em compensação, o verão, pessoal, ele é quente e ele é seco. É o contrário aqui de Piracicaba, por exemplo, né? Piracicaba nós temos o quê? Nós temos um verão chuvoso, né? Chove pra caramba, e um inverno seco. No clima mediterrâneo, galera, é o contrário. O inverno é chuvoso e o verão é seco. Só que o verão dos caras é muito quente, cara. Por isso que ocorrem muitos incêndios, por exemplo, na Califórnia, ocorrem muitos incêndios ali na Espanha, em Portugal, até mesmo na Grécia. É muito comum, pessoal, termos esses incêndios. Por quê? Porque você tem um verão muito quente e chove muito pouco, tá? Ok? Então dá uma olhadinha nesse gráfico aí, ó, nesse climograma, e você já vai conseguir ver essa disparidade entre a chuva e a temperatura. Você vai perceber que a chuva diminui quando a temperatura aumenta lá no meio do ano. Ó. Pode dar uma olhadinha, para eles seria o verão, né, pessoal? Olha lá, o verão deles no meio do ano, a temperatura aumenta, né? Junho, julho, agosto, percebe que tem uma variaçãozinha na temperatura, mas em compensação as chuvas, então o verão é seco e o inverno deles é chuvoso. Falou? Na próxima aula a gente vai falar então, pessoal, aí dos climas quentes e desérticos. Abração pra vocês, até a próxima!